Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar e concluir os pensamentos acerca de René Descartes. Já tratamos deste pensador em dois áudios, esse é o terceiro, de uma forma mais específica. E vamos começar aqui utilizando o livro que utilizamos como referência principal, que é o Filosofia e Fé Cristã, de Colin Brown, que é uma das referências principais, dentre outros livros, mas a referência principal deste canal. E quem quiser acompanhar está na página 48, no segundo parágrafo. Então eu vou passar aqui a leitura do Colin Brown, que diz assim: num de seus momentos de reflexão, o arcebispo William Temple certa vez foi tentado a perguntar a si mesmo qual foi o momento mais desastroso na história da Europa. A resposta que lhe ocorreu foi: o dia em que Descartes entrou naquela estufa. Então, nos áudios anteriores, nós tratamos dessa situação da estufa cartesiana. Inclusive, tem aquela brincadeira que diz que quando Descartes entrou, sua filosofia estava crua, e quando saiu já estava pronta, temperada, cozida. Muito bem. E o referido arcebispo citou então esse fato como desastroso, porque basicamente, e isso quem quiser pode conferir o último áudio, basicamente René Descartes inaugura dentro da filosofia, da história da modernidade e dentro ainda da Europa continental, propriamente, o primado do eu, o primado da concepção de que é a partir do eu que se tem o critério de verdade, da autoconsciência individual. E aí, basicamente, vamos tratar aqui, nesse momento agora, do que seria propriamente, e aí vamos tratar, claro, de uma forma bem geral, porque senão ficaria bem extenso o áudio, mas do que vem a ser essa noção de individualidade. E aí, de uma forma bem geral, eu diria até generalíssima, podemos dizer que na Grécia Antiga não se havia uma noção de eu, uma noção de pessoa, uma noção de indivíduo de uma forma muito consistente. Porque o indivíduo, por exemplo, se nós pegarmos no âmbito da polis grega, o indivíduo era aquela pessoa que era o cidadão grego. E aí tinha uma certa característica a ser observada para se ser um cidadão grego. Ele não podia ser estrangeiro, não podia ser mulher, não podia ser criança, não podia ser escravo, enfim. Era um tipo específico de pessoa que era propriamente considerado enquanto cidadão, no caso cidadão grego da polis. E aí nós já vemos, já percebemos aqui, até mesmo por essas distinções formatadas, né? Criança, mulher, escravo, estrangeiro e propriamente aquele nascido na polis, que já há uma certa diferenciação daquilo que nós entendemos hoje enquanto pessoa, enquanto individualidade. Muito bem. A própria noção do estrangeiro na Grécia Antiga, enquanto o bárbaro, não é? Já criava uma distinção, uma diferenciação muito grande. Então, o cidadão grego, de uma forma geral, ele não tinha propriamente uma individualidade. Ele tinha uma função dentro da polis. A polis, digamos assim, a cidade grega, ela era considerada então um microcosmo que espelhava um macrocosmo maior. Dizendo de outra forma, assim como o universo tem planetas, estrelas, e todos eles têm um movimento específico, a própria natureza segue uma ordem, também a polis e a polis inserida no mundo, e aí ao redor da polis, o mundo bárbaro, considerado por eles, cada pessoa então tinha a sua função. É por isso que muitas vezes se acusa Aristóteles de ser escravista.
Na verdade, Aristóteles estava fazendo uma leitura do que existia em sua época e da forma como o pensamento funcionava em torno da sua época. Mas o mais importante, então, é essa noção de que propriamente não havia uma individualidade, uma noção de pessoa. Cada, vamos utilizar a palavra pessoa, só para ficar mais didático, dentro da polis tinha uma função específica. E essa função determinava quem ele era dentro da polis. Se era um estrangeiro, se era um comerciante estrangeiro, no caso, um escravo ou um cidadão grego, enfim, não se havia uma noção de indivíduo. Posteriormente, quando das invasões macedônicas e mais posteriormente ainda quando das invasões romanas, em que a Grécia passa a ficar, em última análise, subjugada à Roma antiga, começa-se a surgir um movimento dentro do que se vem a entender enquanto helenismo, em que aflora um pouco mais, inclusive enquanto noção filosófica, aí nós podemos verificar pensadores como Epicuro, os próprios estoicos, um pouco posteriormente, mas uma certa noção maior de indivíduo. Essa noção de indivíduo, ela ganha uma força muito grande, aqui vamos dar um salto aqui, mas para poder explicar melhor a diferenciação dentro do cristianismo. Por quê? Porque o homem é considerado dentro do cristianismo enquanto a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus que foi quebrada por conta do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E aí então o homem se insere na história, ou seja, o homem se insere na finitude do tempo que passa e do tempo que o leva à morte. E enquanto isso ocorre, ele não perde propriamente essa imagem de Deus, mas ela fica danificada. E aí nós temos todo o Antigo Testamento atestando a promessa da vinda do Messias, e temos no Novo Testamento a vinda do Messias restaurando esse homem a Deus, restaurando essa imagem e semelhança que foi perdida e inaugurando depois a sua igreja, que tem como função dar testemunho de Cristo. Muito bem. O ser humano, então, ele ganha uma dimensão propriamente individual muito forte com Agostinho de Hipona. Porque para Agostinho de Hipona, esse ser humano ele passa a ser um indivíduo que tem a prerrogativa, a partir do seu livre-arbítrio, de escolher ir a Deus ou não. Então, nesse momento, cada pessoa, quer seja o dono do escravo ou quer seja o escravo, ele passa a ter a escolha, independente de sua condição social, essa não passa a ser mais o principal, como era no mundo antigo. O principal agora é se esse homem individualmente escolhe o reino de Deus ou não. Deus chama a todos. Como está escrito em Apocalipse, Deus é aquele que bate a porta. Aquele que for e abrir, Deus entrará e ceará com ele. Muito bem, nós temos aí uma noção de indivíduo mais forte, inclusive já indo além de uma mera noção social, de uma mera noção de funções sociais dentro de uma polis ou mesmo dentro do mundo romano, dentro das civitas, nós temos agora um indivíduo. E notemos que em Agostinho de Hipona, esse indivíduo, ele tem a sua base em Deus. A frase célebre de Agostinho de Hipona é: crer para compreender. Quer dizer, o indivíduo ele se compreende e compreende aos outros
e ao mundo ao seu redor em decorrência da crença. Primeiro vem a crença, primeiro vem a fé e depois a fé segue-se propriamente a compreensão. Note então que o indivíduo ele não é propriamente o centro, não parte dele, mas é justamente quando esse indivíduo se rende a Cristo e passa a crer em Cristo enquanto seu único Salvador, é que o cristianismo nos mostra então que esse indivíduo, agora livre, passa a compreender, mas está fora dele. O que ocorre com René Descartes, e aí nós analisamos, quem quiser, eu não vou repetir aqui, mas no último áudio nós tratamos bem do cartesianismo, de todas as etapas da dúvida metódica, de como René Descartes chega a Deus. O que foi tratado é que há inúmeras críticas no cartesianismo, principalmente no seu início, quando ele estabelece a dúvida. O próprio Bertrand Russell coloca essa questão quando diz que Descartes deveria ter iniciado a sua filosofia primeiro instaurando a possibilidade real da dúvida, com a proposição existem dúvidas. Não, o Descartes ele já toma a dúvida como auto-evidente, e daí a sua filosofia vai seguindo, ele vai utilizando a dúvida cartesiana, vai duvidando de tudo até chegar àquela noção do cogito. Nós repetimos, quem quiser pode verificar no último áudio, né? Quer dizer, o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou pensando, e enquanto estou pensando, não posso duvidar que estou pensando, porque estou duvidando e duvido pensando, e na medida em que penso, eu venho a existir. E aí ele dá aquele passo do argumento ontológico, o que também é bem complicado, porque a noção de que pensar leva ao existir é bastante problemática. Eu posso pensar, por exemplo, no unicórnio, ou posso pensar, por exemplo, no Papai Noel. Isso não vai me levar à existência de nenhum dos dois. E aí Descartes faz esse salto para a existência e ele continua fazendo então, dando agora vazão à questão do argumento ontológico, no sentido de que enquanto ele é um ser finito e existe, ele pode pensar então num ser infinito e perfeito que também existirá, que é Deus. E se Deus é perfeito, ele não poderá enganá-lo em todo o seu processo argumentativo. Mas o que ocorre então é que há uma certa reflexão em torno, por exemplo, da reforma, e volta e meia isso aparece nos cursos de humanidade, que uma das características da reforma seria que ela teria sido influenciada por um ceticismo que veio caminhando, permanecendo, sobrevivendo desde o ceticismo grego, ainda ali na figura um tanto quanto dos pirrônicos, uma figura como Carnéades, por exemplo, entre outros, e ele vai avançando em torno do final da Idade Antiga, por exemplo, o sexto empírico, vai seguindo ali em certas correntes específicas da Idade Média e avança na Renascença, no início da Idade Moderna, e ele teria influenciado essa noção de ceticismo, teria influenciado na própria reforma protestante, no sentido, falando de uma forma bem geral, de você duvidar em torno da instituição que era a Igreja Católica. E, a partir disso, duvidar, ter um certo ceticismo da forma como a Igreja Católica interpretava as Escrituras ou como ela utilizava a sua tradição para imprimir espiritualidade, e uma espiritualidade que afetava propriamente digamos assim, o mundo secular, o mundo dos monarcas, o mundo das autoridades seculares propriamente. E aí disse que Lutero era um homem dotado de um individualismo, embora um individualismo
ainda propriamente espiritual, mas de um individualismo que seria semelhante, em certo sentido, a uma certa leitura em torno disso, que seria um tanto semelhante quanto ao de Descartes, salvaguardadas as diferenças. O que não confere, o que não é verdade, o próprio Lutero, quando foi confrontado pelas autoridades eclesiásticas, ele foi muito claro em dizer: a minha mente é cativa da palavra de Deus. Ou seja, sola escritura, somente a escritura. Lutero lança para fora dele, não está nele, mas a autoridade que o rege, a autoridade que o domina, a autoridade que tem senhorio sobre ele é a autoridade de Cristo nas Escrituras. Então, isso não confere com o tipo de individualismo impresso por Descartes. Porque o que se dá é que, após Descartes, é por isso que Descartes muitas vezes é dito enquanto o pai da modernidade, é que muitas vezes as pessoas não aceitam esse caminho da dúvida metódica, a forma como se chega a Deus, e o que se observa em outros pensadores posteriores a Descartes é que, ora, eles retiram a questão da dúvida metódica, esse caminho de duvidar de tudo, ora, eles retiram Deus, que para Descartes, nós já tratamos isso em torno da questão geral dos racionalistas. Os racionalistas, muitos deles eram cristãos, alguns eram propriamente cristãos nominais, eles acreditavam em Deus, mas acreditavam que Deus havia criado a realidade enquanto um sistema mecânico, físico, matemático, e aí eles interessava, como diz uma frase de Francis Bacon, saber é poder, conhecer as estruturas matemáticas, as estruturas físicas da realidade para então dominá-la, para então estruturá-la, para então explicitá-la. E Descartes vai um pouco nesse sentido. Deus, como nós tratamos em áudios anteriores, acaba sendo jogado para os bastidores. E muitos filósofos posteriores a Descartes acabam por então retirar Deus totalmente. Para eles, racionalista já estava nos bastidores. Para alguns que são posteriores, propriamente retiraram totalmente. E aí o que se inaugura após Descartes, justamente, é essa distinção que ele fez entre a coisa extensa, ou como se diz, a res extensa, quer dizer, a coisa material, ou, falando bem a grosso modo, o corpo, e a coisa pensante, ou a coisa cogitante, como ele chama de res cogitans, que é o eu penso, quer dizer, que seria algo que sobraria. Se nós retirarmos tudo, sobra, e isso garante a individualidade, porque garante também a existência, sobraria a coisa pensante. E, em sobrando essa coisa pensante, muitos dos filósofos, então, posteriores, e muitos dos assim chamados racionalistas, vão excluir boa parte da filosofia de Descartes e ficar somente com essa perspectiva da coisa pensante. Ou alguns vão ficar propriamente com a perspectiva da coisa material, da coisa que tem extensão, da coisa extensa. E isso é bem problemático, e nós tratamos isso no último áudio, porque aqueles que ficam somente com a chamada res extensa, a coisa que tem extensão, que tem comprimento, profundidade, densidade, quer dizer, o corpo, os corpos, a matéria, eles vão inaugurar certos ramos das ciências e, propriamente, se nós pegarmos uma ciência como a ciência médica, que começa a tratar o corpo, então, somente enquanto pura materialidade. Alguns ainda, inclusive, tratando ainda da alma. Ainda o que hoje, para muitos, para não dizer quase todos, cientistas seria algo absurdo tratar de uma alma. Mas muitos daqueles ainda tratavam da alma, mas já materializando. Quer dizer, a alma seria uma parte do corpo, a alma seria algo material, né? Para fazer uma brincadeira, se é que é possível traçar essa brincadeira, falar, por exemplo, do coração para um desses médicos posteriores aí a Descartes, materialistas, fisicalistas, que tratam propriamente da coisa extensa, é justamente tratar não mais do coração enquanto uma estrutura racional, enquanto uma estrutura de unidade
da espiritualidade humana, mas o coração enquanto aquele que é formado por veias, artérias, que faz circular o sangue. Quer dizer, algo puramente material. Levando, inclusive, ao que nós temos hoje, nós tratamos disso propriamente quando a neurociência trata, por exemplo, a fé, alguns ramos dela, quer dizer, o que seria a fé para alguns ramos da neurociência, um mero conjunto de ações cerebrais entre as sinapses ocorridas entre os neurônios que formaria aquilo que nós chamamos propriamente de fé. Quer dizer, é uma plena materialização, uma plena fisicalização, o fisicalismo, né? A coisa física, que era a coisa extensa ali para Descartes. Esse foi um caminho. Outro caminho foi o caminho que muitos racionalistas tomaram de dizer, eu não gosto muito da filosofia de Descartes, mas essa história aqui de coisa pensante é muito legal. Então tomaram ali a questão do eu penso, do cogito cartesiano, para que a partir do cogito cartesiano eles pudessem ter um ponto de partida, um ponto de origem. Então tudo passa a partir agora do homem. É por isso que esse período, isso a gente aprende lá nas aulas de história, é chamado de antropocentrismo. Quer dizer, antropos, o homem, centro, né? Centro. Então, o homem no centro. Por quê? Porque tudo parte do homem. Aí vai dizer, mas alguns deles acreditavam em Deus. Sim, mas eles acreditavam em Deus enquanto Deus era algo que partia deles. E isso, por exemplo, no século XIX, vai chegar, por exemplo, a vários pensadores, vamos citar aqui apenas um, podemos citar aqui vários, dezenas de pensadores, mas vamos citar um, que é o Feuerbach. Para Feuerbach, de uma forma geral, quer dizer, anteriormente, tinha-se a ideia de que Deus criou o homem. Para Feuerbach, não. O homem cria Deus. Ou, para Nietzsche também, isso é bastante claro, o homem cria deuses, não é? Mas parte do homem. São criações do homem. E essa é uma decorrência, por isso que nós começamos esse áudio aqui falando justamente dessa passagem desse arcebispo chamado William Temple, que ele disse que aquilo que de mais desastroso ocorreu na história da Europa foi quando Descartes entrou naquele forno. Porque quando ele entrou naquele forno, quando ele saiu, ele estava com essa noção de sua filosofia, claro que não foi, isso é um pouco anedótico, né? Isso, a coisa é formada de uma forma metódica ao longo dos anos, mas em dado momento da história da vida dele, ele chegou a essa noção do cogito. Quer dizer, eu posso excluir toda a realidade e vai sobrar aquilo que garante que eu sou eu, que é o cogito, é o eu penso. E eu pensar, e pensar está muito ligado ao duvidar, garante que eu existo. Por que isso é problemático? Porque agora tudo parte do homem. Pode-se até chegar a Deus, como Descartes chegou, mas você chega a Deus a partir do homem. É sempre partindo do homem. Eu sempre trago nesses áudios alguns momentos felizes, mas muitos momentos de cicatrizes, quando fiz a graduação em filosofia, e um deles era justamente esse. Eu tive uma disciplina, fiz na faculdade, e a professora estava tratando de teoria do conhecimento, e propriamente a teoria do conhecimento, nessa época aqui, bem específica, pós-renascença, já nesse avançar da Idade Moderna e da emergência do racionalismo, e era isso, tentou se argumentar daqui para acolá, mas não tinha jeito. Para ela, a partir dali foi inaugurada uma noção clara, evidente, de que todo conhecimento deve partir do homem. E aí, seria interessante, nós tratamos disso já em áudio anterior, que é propriamente a linguagem religiosa. Tem um áudio que nós fizemos que o título é bem claro, é só sobre a linguagem religiosa, que dá um problema na filosofia da linguagem, principalmente do século XX, em que vão dizer o que vocês religiosos dizem não corresponde à realidade.
Então, o que vocês dizem não tem sentido. E nós tratamos dos áudios mostrando justamente que a linguagem religiosa, e aí falamos na época um pouco de Tomás de Aquino, mas que basicamente aqui, não vou retomar porque tem áudios, quem quiser pode ver, mas basicamente a linguagem religiosa ela está baseada justamente numa noção de que o homem fala, mas ele fala justamente porque ele tem uma experiência direta, uma experiência pessoal com o Deus vivo em Cristo Jesus. E essa experiência com Deus, e aí falamos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa experiência permite a esse homem dar testemunho de sua vida e de mudanças e de situações que mudam, que se transformam, que passam a ser vividas enquanto mais felizes por conta dessa experiência pessoal que esse homem tem com Deus. Deus vindo a esse homem, Deus revelando-se a esse homem, Deus tendo um contato pessoal direto com esse homem. E aí esse homem que tem esse contato direto, pessoal, podemos citar aqui a figura dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos na formação da igreja primitiva, no Novo Testamento. Esse contato pessoal permite falar, mas essa fala, ela não é propriamente uma fala direta, mas permeada por analogias e metáforas, aonde essas analogias e essas metáforas, elas representam aquilo e aí representam num esforço propriamente muito grande, porque é o esforço de trazer o divino para o histórico, porque é nesse histórico que Deus se encarna e passa a habitar entre os homens e os redime em seu Filho Cristo Jesus. É a partir então das analogias e das metáforas que esse homem passa a falar. E na medida em que ele fala, ele exprime o testemunho daquilo que Deus fez em sua vida, daquilo que Deus fez de benéfico em sua vida, daquilo que Deus restaurou em sua vida. E é nesse testemunho que a verdade cristã vai se mostrar. E aqui é onde nós temos um claro contraponto, porque não parte do homem. É claro que alguém cético dirá, não, mas é um homem que está falando. Eu já contei uma outra situação aqui que passei na universidade, em que uma vez fui falar de Deus enquanto outro, enquanto pessoa, enquanto alguém diverso do homem. E uma pessoa, acho que se inquietou e veio contrapor ao que eu estava falando, dizendo, não, mas você está falando aí de Deus enquanto outra pessoa, só existe você. Quer dizer, aqui já é a clara noção antropocêntrica de que fala-se de Deus, mas quem fala de Deus é o homem. Não se trata mais, no caso dessa noção moderna, de tratar de Deus enquanto outro, mas enquanto um produto do discurso puramente humano. O finito criando o infinito, o que é um absurdo, porque é justamente o contrário. É Deus que cria o homem. E a linguagem religiosa ela vai tratar justamente disso, a partir do testemunho da pessoa que teve um contato pessoal, ela passa a falar utilizando analogias e metáforas, mas ela passa a falar porque Deus lhe veio primeiro. Deus se revelou primeiramente. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.